O São Paulo enviou uma representação para a CBF contra as arbitragens de Paulo César Zanovelli da Silva e Bruno Arleu de Araújo, que apitaram os jogos contra Fortaleza e Corinthians nas últimas 2 rodadas do Brasileirão. O São Paulo juntou os questionamentos sobre as atuações dos árbitros e enviou para a CBF. A diretoria reclama da expulsão de Nestor contra o Fortaleza e de lances polêmicos ocorridos no clássico do último domingo, como a marcação de falta em jogada que anulou o gol de Caleri e o pênalti marcado em disputa de Wesley em lance que resultou no gol do Corinthians. Ao se sentir prejudicado, o São Paulo tratou de se manifestar ainda no último domingo por meio do diretor de futebol Carlos Belmonte, que desabafou na Neoquímica Arena. A representação é uma reclamação formal do São Paulo para a comissão de arbitragem da CBF, presidida pelo ex-juiz Wilson Seneme. O São Paulo vai ter um desfalque de última hora para o compromisso desta quarta-feira contra o Sport na Ilha, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral esquerdo, Caio Paulista, teve constatada uma fadiga muscular no adutor da coxa esquerda e vai ficar em São Paulo para se tratar do problema físico. O lateral sequer treinou com os companheiros nessa terça no Esteira Barra Funda. O jogador ficou na academia do Refis Plus. Ele sentiu o problema ainda no primeiro tempo do clássico contra o Corinthians no domingo, mas pediu para continuar na partida. Sem Caio Paulista, o técnico Dorival deve promover a entrada do jovem Patrick Lanza na equipe titular. Na atividade, antes do embarque para Recife, Dorival Júnior apresentou um vídeo para os jogadores a fim de otimizar a correção de erros antes do jogo decisivo contra o Sport. Depois do aquecimento, os jogadores participaram de uma atividade tática posicional sob o comando do treinador e dos seus auxiliares. Os jogadores ainda fizeram um treino técnico em campo reduzido, estimulando troca de passes, movimentação e finalização ao gol. O São Paulo também trabalhou bolas paradas antes de fechar a preparação para o jogo no meio de semana. Um possível São Paulo para encarar o Sport tem Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Patrick, Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson, Rodrigo Nestor, Luciano, Marcos Paulo, O Rato e Caleri. Além da extensão automática do contrato em virtude da recuperação de uma cirurgia no joelho direito, o São Paulo tem outro trunfo para confiar no Fico de Ferrarese, que está emprestado pelo City em reta final de compromisso com o São Paulo. A reportagem do Globo Esporte conversou com fontes ligadas ao jogador, que sente ter uma dívida de gratidão com o clube pelo cuidado nesse período longo de recuperação após a grave lesão no joelho. Ferrarese não atua desde o fim de janeiro, quando se machucou em clássico contra o Palmeiras e deixou exposto ao City o desejo de se recuperar na estrutura do Refis Plus do São Paulo. Há a expectativa de que Ferrarese esteja disponível para jogar no fim de setembro ou início de outubro. Até lá, o São Paulo lida com cautela no negócio para tentar uma solução pela permanência do jogador. O atual contrato se encerra no meio deste ano. No atual contrato, o São Paulo precisa pagar 6 milhões de euros para contar com o jogador de 24 anos de forma definitiva. A princípio, o São Paulo buscava um novo empréstimo, mas não está descartado outras formas de negociação na busca pela permanência do jogador, especialmente mirando 2024. Nesse ponto, o São Paulo conta com a gratidão de Ferrarese, que se mostra envolvido com o clube, mesmo nesse período afastado dos jogos. O jogador tem acompanhado a delegação nas partidas, inclusive algumas viagens, no caso a vitória por 1-0 sobre o Ituano em Itu, que assegurou o time
nas oitavas de final da Copa do Brasil. A relação de proximidade de Ferrarese com São Paulo se dá no dia a dia e nas diversas sessões de fisioterapia na Barra Funda. O jogador é elogiado nos bastidores e conta com a simpatia dos dirigentes e também fora do campo. A vontade dele assim surge como um fator importante para uma negociação difícil que envolve altos valores.